Então, Vitor, na verdade, eu fiz algum tempo atrás, né, um material assim de cursos. Eu lembro que bem antes da coisa da pandemia, assim, eu já tinha feito para algumas empresas como conteudista, né? Mas o livro ele está meio fora de moda. Eu tenho alguns outros projetos, fiz alguns é, é, e-books, né? Fiz alguns e-books, mas eu acho que nada substitui, né? Essa coisa do livro, do cheiro do livro, né? É chique, né? Você ter um livro Sair no nome, lançado. mas o livro físico não, né? Exatamente, é. E tem, eu acho que também tem uma coisa toda relacionada ao glamour, sabe? De você publicar um livro e tem a noite de autógrafos. Eu acho que é uma forma de reconhecimento físico do seu trabalho, Colocar na sabe? prateleira de alguém. Exatamente, exatamente. E as outras firulas, né, que a gente vai dizer assim, que é o autógrafo em si. E os livros, na verdade, eles me abriram muitas portas em termos de treinamento, né? Uhum. Então, por exemplo, quando eu lancei o 100 Dicas de Ouro, eu tô até com um velhinho aqui, porque a gente, quando visita clientes, a gente acaba presenteando, né? E o 100 Dicas de Ouro, por exemplo, ele foi um livro que ele surgiu quando eu era professora no Senac, e na época o meu editor, que era o Leonardo Pansardes, ele falou assim: ó, Débora, vamos publicar alguma coisa. O que que você tem aí que eu tenho uma janela editorial? Então, aí eu falei para ele: eu tenho algumas respostas, né, perguntas e respostas que eu respondi para os alunos, né, de uma maneira geral, e eu acho que dá para a gente publicar alguma coisa baseado nisso. E eu pensei, na verdade, em desenvolver um material falando sobre experiência acadêmica, essa coisa toda. E aí ele falou assim: mas como assim? Como são essas perguntas e respostas? Eu falei: o aluno me pergunta e pergunta um problema que ele tem dentro do ambiente de trabalho. Então, por exemplo, ele fala assim: eu estou com um problema relacionado à falta de empatia. Então, como agir nesse caso? Eu tenho um problema relacionado à inveja. Parece que tudo que eu faço, eu sou copiado no ambiente de trabalho. Ou alguma coisa relacionada à própria postura comportamental. Porque muitas vezes eu gosto muito de citar aquela coisa da janela de Johari, né? Então, me vem como eu me vejo, né? Aham. Porque de repente eu me vejo desse jeito, eu acho que eu estou arrasando no meu comportamento, e uma outra pessoa vira e fala assim: ó, não, eu acho que essa sua postura, ela é uma postura hierárquica, ou ela é uma postura que ela não é profissional. Então, na verdade, a gente tem uma ideia, né, de que nós somos muitas vezes perfeitos, ou tende para o lado contrário, né? É. Totalmente imperfeito, né? Projeção. Isso. E aí nós precisamos ouvir os outros, né, para saber onde está a nossa área cega, né? Então, onde eu tenho comportamentos que nem sempre são comportamentos adequados para o meu ambiente de trabalho, né? Eu tenho uma situação, não fugindo muito desse assunto do livro, mas aconteceu um episódio, eu não sei se eu já contei para você, quando eu estava prestando serviço na área de recursos humanos de uma empresa de turismo. Acho que não. E nós contratamos uma série de pessoas lá, né? Então, fiz recrutamento e seleção, tal, entrevistas, várias dinâmicas de grupo, fechamos uma equipe, foi bastante trabalhoso, quem sabe, né, como funciona o processo seletivo, sabe, dos perrengues. E eu contratei uma moça muito gentil, muito educada, e o tempo foi passando e ela era uma excelente profissional. Só que aí chegou um tempo que tinha um certo burburinho dentro da empresa e o pessoal estava falando: olha, ela deixa o banheiro sujo, ela é desleixada e coisa e tal. E eu olhava para aquela funcionária e eu falava assim: não, mas por que vocês. Que complô contra a menina que vocês estão fazendo aqui? Porque ela é uma excelente funcionária. Não, mas ela deixa o banheiro sujo, e tal. E aí, como é que o líder faz para resolver isso, né? O líder fica muitas vezes assim acuado, né? Porque eu tô aqui para resolver
problemas burocráticos, gerenciais, mas esses problemas vão empurrar para o RH. E aí chegou essa situação. Olha, a gente tem uma funcionária que ela está sendo um alvo de provocações, né? Já estava um clima bem pesado, né? A ponto das pessoas já começarem a fazer piadinhas e coisa e tal. E eu fui conversar com ela. E aí eu falei, eu vou chamar ela aqui de Maria, né? E aí eu fui lá e abordei, né? Falei, Maria, mas o que que acontece? O que que tá acontecendo com o banheiro, né? Algumas pessoas relataram que você deixa o banheiro sujo. E ela ficou indignada com aquilo, e meu papel como RH, né, de abordar a questão, ela ficou indignada. E eu falei assim, então, vários funcionários têm relatado que você, quando utiliza o banheiro, deixa o banheiro sujo. Ela, de forma alguma, eu jogo o papel no cesto, eu lavo as mãos e se justificou. E, de repente, do nada, ela... Ah! Você está falando de dar descarga. É que na minha casa, a gente só dá descarga quando a gente faz o número 2. Com a maior naturalidade. Sabe por quê? Porque isso é comum, né? A utilização dos vasos sanitários, você foi ensinado, eu fui ensinada, a gente utilizar dessa forma. Dentro do contexto familiar dela, da onde ela vem, não foi ensinado dessa forma. Também a gente não sabe das condições de saneamento básico, como é naquela região, onde ela mora, onde ela vive, se tem água, se essa prática é utilizada. Então, tudo isso mostra a importância de que quando a gente fala, olha, em termos de educação corporativa, em termos de relacionamento com o colega de trabalho, você tem que desenhar. Você tem que falar. O óbvio, ele precisa ser dito sim. Hoje a gente vê isso muito em memes na internet, né? Aquele negócio da pessoa ensinar lá um serviço para o outro e o outro fazer completamente diferente. Ou será que essa pessoa não tem noção? E a resposta é não. A pessoa não tem noção. Óbvio para mim, não é óbvio para você. Exatamente. Então, olha só, se eu tivesse sido inflamada pelo aquele burburinho, né? Se eu não tivesse ido lá conversar com a Maria, né? Se eu não tivesse acolhido e entendido a verdade dela, a situação que ela vive, jamais nós poderíamos ter perdido uma boa funcionária, que ela era uma boa funcionária, e ela, para ela, aquilo era um meio onde ela vivia, aquela situação era comum. Então, ela foi ensinada a respeitar um ambiente de trabalho. E muita gente chega assim, sem saber como se comportar no ambiente de trabalho, né? Tem gente que chega fazendo fofoca, tem gente que chega dominando os espaços, né? Eu tive, por exemplo, numa empresa de tecnologia que eu fui contratada também para treinamento, alguns dos jovens, né, que nós contratávamos lá, programa de jovem aprendiz, estágio, tudo. Eu lembro que tinha um rapaz que ele chegou e ele abriu todas as gavetas da empresa, inclusive do diretor. Ele saiu abrindo todas as gavetas. Era uma curiosidade natural que ele tinha ali, só por curiosidade, ele queria saber o que tinha dentro das gavetas. E depois, mais adiante, ele começou a comentar, né? Ah, fulano traz doce, fulano traz chocolate. E aí ele foi chamado para entender que aquele comportamento que lá na infância ele não foi repreendido, olha, não pode fazer isso, não mexa nas coisas dos outros, né? Então, eu não sei qual era o ambiente dele, se ele era uma pessoa extremamente mimada, se ele podia fazer tudo, se ele não tinha nenhum tipo de freio, né? Nenhum tipo de limite foi colocado para ele, e ele cresceu e levou isso para a vida adulta. Né? Então, o 100 Dicas de Ouro, voltando aqui, ele foi um livro que ele explicou muito em letra de forma, isso, né? Falou muitas verdades sobre o comportamento do colaborador dentro da empresa. Por isso que é tão importante quando, por exemplo, quando a gente pensa em uma empresa que ela vai contratar um serviço de treinamento, né? Há empresas que estão 10, 20 anos no mercado ou mais e nunca colocaram os colaboradores dentro de uma sala. Nunca. Falaram, olha, vem aqui, esse é o organograma da empresa, funciona assim, aqui a utilização dos equipamentos de maneira correta é essa, aqui a gente toma tais medidas para evitar desperdício. Pessoal se conhece, às vezes.
Não, nem se conhece, exatamente. E muito menos ainda como funciona toda a dinâmica do trabalho, né? Porque, pensa bem, eu venho de casa. Eu venho de casa e como que eu atendia o telefone antigamente na minha casa, né? Quando eram telefones fixos, né? Parece uma coisa muito antiga, mas é uma coisa recente. A gente tem menos de 10 anos que, ainda, na verdade, ainda tem casas, ainda tem lares que telefone fixo, né? Não foi totalmente banido. Mas quando a gente fala dessa tecnologia analógica, a gente pensa que a pessoa dentro da residência dela, ela atendia o telefone dela dentro de um código de comunicação, que era aquele alô, pronto, né? Atendia o telefone, quem fala? Desse jeito. E de repente ela vai para o ambiente corporativo e existe todo um script de cumprimento, de saudação, de gentileza, cortesia. Então, se essa pessoa, ela foi ensinada, você tem que atender assim, mas por que que você tem que atender assim? Você tem que ouvir, mas é ensinado a pessoa a ouvir? Para ouvir você tem que ficar quieto, senão você não consegue, né? Porque é aquela coisa de, não é só ouvir é a habilidade de captar som, mas a escuta, que é o entendimento genuíno daquilo que foi dito, né? Então, o que eu vejo muito hoje são pessoas performando, né? É como se ela fizesse de conta que ela está trabalhando e que ela entendesse aquele ambiente. E muitas vezes ela sofre. Por quê? Porque ela não pode dar um passo a mais. E quando eu não tenho informação, eu vou fazer o quê? Eu vou para o caminho da estagnação. Então, se eu não tenho informação de como funcionam as coisas, como eu vou me destacar? Né? Se eu não conheço o meu trabalho, se eu não conheço, por exemplo, falando de treinamento e desenvolvimento, existe todo um protocolo para treinamento, né? Então, muitas vezes a pessoa ela chega e fala assim, mas eu sou, sei lá, influencer, eu sou coach, coisa e tal, eu vou colocar as pessoas dentro de sala de aula e eu vou ensinar as pessoas, dar um gás nas pessoas, né? Vamos lá, pessoal, vamos vender. Vamos lá, vamos fazer assim, vamos. Mas existe todo um protocolo, né? Dentro da área de recursos humanos, quando a gente fala em treinar pessoas, o aspecto da educação corporativa, eu já não trabalho mais com a pedagogia. Porque a pedagogia, ela vai entender o indivíduo de maneira integral, desde lá da sua primeira infância, das brincadeiras, né, de tudo aquilo que construiu o indivíduo, né, para que ele fosse um ser social. E, de repente, esse ser já construído, já alfabetizado, né? Ele chega, muitas vezes, alfabetizado, mas sem o letramento correto para as relações corporativas. Então, ele chega e muitas vezes, ele não sabe como se comportar naquele ambiente. Às vezes nem as sociais, né? Quanto mais as corporativas. Exatamente, as sociais principalmente, que seriam já uma preparação para a corporativa, né? Porque você vê, quando eu estou ali, vamos falar de ensino médio, né? Quando eu estou ali no ensino médio, é onde o bicho já começa a pegar, é onde eu já tenho que aprender a respeitar hierarquias, né? Então eu já tenho que aprender a me posicionar, como que eu vou falar com as pessoas, como que eu vou apresentar minhas ideias para o mundo. Não é falando de qualquer jeito, então o meu vocabulário ele já começa a ganhar um refinamento, eu já começo a trabalhar um pouco essas questões. E dentro do ambiente corporativo, quando eu falo, por exemplo, preparar as pessoas, eu tenho que levar em conta a andragogia. É a educação de adultos. Então, esse adulto, ele já tem uma personalidade, ele já tem conhecimento, seja conhecimento técnico ou, né, essa coisa da linguagem que ele utiliza. Então, como que eu vou dizer para esse indivíduo que ele, a partir de agora, ele deve seguir regras, né? Ele deve ter um comportamento que seja condizente com a imagem da empresa, já não é mais ele, é a imagem da empresa a qual ele representa. Então, os gestos, atitudes, a postura da pessoa, ela fala em nome de uma corporação. Então, eu lembro de um comercial que a NET, eu acho que foi a NET TV, fez há um tempo atrás, que colocava um atendente
de telemarketing, e ele começava a atender o cliente e ele começava a se parecer com o cliente. Então, se o cliente era um surfista, aí daqui a pouco ele já estava com o cabelo já cheio de parafina, daqui a pouco ele já estava com uma camisa cheia de coqueiros, e ele foi falando no ritmo do cliente, e esse comercial ele até foi retirado do ar. Porque não é assim que funciona. Nas relações de trabalho, a gente nunca sabe com quem a gente está falando. Então, eu sempre tenho que ir pelo mínimo possível das regras de uma conduta que seja mais corporativa possível. Então, o meu cumprimento ele já não é, e aí, cara, a pessoa é jovem, vou chamar, Vitor. Ele é jovem, eu vou chamar de Vitor. De repente, ele faz questão de ser tratado com status e formalidades. Então, aí é onde a pessoa leva aqueles, sabe, aqueles fights da vida, né? É onde ela trata ô Ricardo, vem aqui, doutor Ricardo. Né? Ô Madalena, peraí, eu sou diretora da empresa, senhora Madalena. Então, é onde a pessoa, ela aprende pela dor. Ela aprende de uma maneira um pouco mais traumática. Né? Por quê? Porque não houve essa preparação. Então, quando nós fazemos um trabalho de treinamento e desenvolvimento, ele envolve o levantamento de necessidades de treinamento. Então, o que eu preciso treinar na minha equipe? Às vezes, o cliente ele fala assim, a minha equipe precisa vender. E não, a equipe não precisa vender, eles são ótimos vendedores. E o que faz um ótimo vendedor? Uma pessoa que sabe argumentar, uma pessoa que sabe transmitir as ideias, né, através de uma linguagem clara e objetiva, uma pessoa que conhece o produto, ela conhece não só a parte, digamos, as características do produto, né? Então, eu vendo um livro de aparentemente 150 páginas, de capa dura, um livro... Exatamente, fala sobre as características, mas e sobre os benefícios? Né? E ela leu, pelo menos, o prefácio do livro, ela identificou quem foi a pessoa que escreveu, né? Para quem é a dedicatória, um pouco da história, um pouco do currículo, né? A contracapa foi lida, ela sabe qual editora que publicou, em qual contexto esse livro surgiu e se ele se comunica hoje com a realidade da sociedade. Então, tudo isso torna uma pessoa uma boa vendedora. A partir do momento que ela tem as habilidades comunicativas para poder fazer a apresentação de um produto, a partir do momento que ela conhece um produto a fundo, ela, com certeza, ela será um bom vendedor. Mas quando você coloca a pessoa dentro da sala, você vê que ela tem, né, conhecimento, ela tem habilidades, mas as atitudes minam tudo isso. Por quê? Porque às vezes ela tem uma atitude que ela é muito invasiva, ela já é aquela pessoa que já chega criando intimidade, ou ela é aquela pessoa... Eu recebi mesmo uma mensagem aqui, anteontem, uma pessoa queria oferecer... ela queria oferecer uma assessoria, né? Uma espécie de mentoria. E quando ela fez essa oferta, ela já fez no sentido de... Olha... O seu perfil não está bom. Eu tenho a solução. Então, ela já foi com uma crítica, ela já foi com um ataque. Sendo que o correto seria o quê? Fazer uma boa apresentação do seu produto. Ou seja, as atitudes minaram qualquer possibilidade de venda. Nem foi ouvida, nem teve a oportunidade de explanar sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Vender a qualquer custo, né? Aí apela Exatamente. E tudo isso é comportamental. É igual quem liga 5.000 vezes pro cliente. Exatamente. E ao invés dessa pessoa estudar esse cliente, né? Estudar, peraí, numa época que eu trabalhava, nessa época eu ainda nem trabalhava com treinamento, eu trabalhava na Gazeta Mercantil. Gazeta Mercantil era o maior e melhor jornal de economia e negócios da América Latina. Depois veio o Valor Econômico, né? E aí é outra história. Mas eu lembro que as pessoas ligavam repetidas vezes para os mesmos clientes, oferecendo assinatura de jornais e revistas, né? Como sempre, da mesma forma, quero falar com o diretor, e a secretária barrava e tudo mais. E quando a gente, peraí,
Por que que a gente faz 100 ligações por dia e essas 100 ligações praticamente são improdutivas? Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa otimizar isso. Então, vamos estudar quem é que compra assinaturas de jornais e revistas dentro das empresas. Nem sempre é o diretor, na maioria das vezes não é o diretor, o gerente. Mas, de repente, o pessoal lá de uma área que assina periódicos, o pessoal da expedição, o pessoal de compras. Então, a gente vai ali. Nós vamos atrás dessas pessoas, que são as pessoas que efetivamente compram. Então, não é quem decide que compra um jornal. Quem decide lê o jornal, mas quem compra é um departamento. E aí, para-se de gastar energia tentando romper o bloqueio da secretária e vai atrás da área que efetivamente compra, né? E a gente entrou nesse assunto aqui, Vitor, de comportamento, e eu contando aqui essa história dos livros, para a gente fazer eu acho que fizemos aqui várias analogias, assim, mas é para a gente fazer uma ponte entre o quanto é importante, né, você... se hoje a gente é muito abastecido de informações, né? Mas o quanto é importante você ligar essas informações e ver o que isso é útil na sua vida, né? Em que momento que você pode usar isso? Porque tem coisas que eu achava que eu nunca ia usar na minha vida, nunca ia usar, mas eu estava aberta para um novo conhecimento. Foi o que aconteceu com a sua caneta hoje, né? Eu pego a sua caneta e eu olho para a sua caneta, que caneta legal, né? Que caneta legal. E aí, de repente, a gente juntos descobre funcionalidades que a gente nem tinha, você nem tinha percebido, você é o dono da caneta, nem tinha percebido, né? Mas a sua abertura, né, para aprender e a sua curiosidade, ela te abre mais possibilidades. Não é aquela curiosidade de abrir a gaveta do estagiário, né? Mas é isso, a curiosidade de realmente como as coisas funcionam, como isso faz diferença, né? Por que disso, né? Por que das coisas? Isso faz... Não é a fofoca. Exatamente, exatamente. E você vê, né? A gente está caminhando hoje... com essa coisa toda de inteligência artificial, a nossa sociedade ela repete vários padrões comportamentais ao longo dos séculos, né? Eu me recordo de uma situação do metrô, eu não sei se eu já comentei com você sobre o metrô, quando o metrô lançou a primeira vez, não hoje, como a gente tem as máquinas, né? Mas a primeira vez que o metrô lançou foi no início dos anos 2000, quando o metrô lançou as máquinas de venda de bilhetes. E essas máquinas ficavam concentradas em estações estratégicas, como Praça da Sé, República e Engabaú. E eram umas máquinas enormes, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje, né? Davam duas daquelas, assim, juntas e mais um pouco. Automáticas, e vendia aquele bilhetinho ainda antigo, né? Com aquela fitinha magnética, isso. E eu lembro que os funcionários do metrô fizeram, né, vários tipos de campanhas, né, para que essa máquina não fosse para frente, porque iria acabar com os empregos, né? E por trás daquelas máquinas, quantos outros empregos não seriam gerados, né? Então, os técnicos de manutenção, né, as pessoas que transportariam, né? E uma série de coisas. E a gente vê isso de tempos em tempos se repetindo, né? Então, quando a USP foi para a Zona Leste, por exemplo, né? Então, a USP foi para a Zona Leste, mas a USP Leste, né? Quem é o professor que vai dar aula lá? Isso acaba com o glamour, né, da USP, aquela coisa toda, né? Mas como assim? Mas peraí, mas o mesmo estudante não atravessava a cidade para ir lá para o Butantã? Né? Então, assim, então você percebe, né, como as pessoas criam, né, e fortalecem esses pensamentos, né, de substituições, de medos, de traumas, né, e é o que a gente vê hoje com a inteligência artificial. Né? Então, assim, um medo, vai tirar emprego de muita gente, né? Vai tirar emprego, nossa, vai ser absurdo, né? Nos elevadores, antigamente, todos tinham uma pessoa dentro do elevador
assessorista, para apertar botões, né? A pessoa, ela apertava o botão. Mas por que isso? Fazia todo sentido. Na época, a má utilização daquele equipamento poderia sair muito cara. Então, eu não vou correr o risco de qualquer pessoa entrar e apertar todos os botões. Tenho que ter uma pessoa designada para operar essa máquina, porque o elevador não era visto hoje como uma caixa de transporte que leva você, né, um meio ali simplesmente que leva você dentro do prédio para os outros andares. Era visto como um equipamento de luxo, um equipamento que precisava de um cuidado, de ser operado por uma pessoa que entendia. Hoje a gente fala, nossa, apertar botões. Mas e quando aquele botão travava? E quando ele não funcionava bem e ficava parado entre um andar e outro? A gente julga mente, né? E fala assim, nossa, que absurdo uma pessoa para apertar botões. Mas aquela pessoa tinha todo um protocolo ali de lidar com aquele equipamento, que era um beta ainda na época, né? Em fase de evolução. Hoje não existe mais essa pessoa. E o que ela fez? Ela desviveu, já que acabou acabou o trabalho dela, a função dela? Não. Ela foi para outras áreas. Ela foi, de repente, para uma portaria, ela, de repente, se formou numa profissão, de repente, sei lá, ela foi dar aula, foi para a indústria metalúrgica. Quando acabaram com grande concentração de metalúrgicas, ela foi para a área de serviços? A gente não sabe, né? Então, é mais ou menos igual hoje. A inteligência artificial vai acabar com empregos, né? E, na verdade, a inteligência artificial vai proporcionar muitos outros empregos, né? Muitas outras formas. Tem uma menina que fez pela inteligência artificial, ela fez uma versão de Bob Goods, aquele livrinho de colorir, ela fez uma versão do cachorro caramelo, né? Por mais que ela não queira admitir que foi feito na inteligência artificial, há sinais, há indícios, né? E você vê, e ela está produzindo. É claro, a gente mais uma vez não pode julgar, é claro, existe todo um trabalho de encadernação feito manualmente, né? Existe, no mínimo, né? Ela fez os prompts ali para poder gerar aquilo. Ela tem um trabalho comercial de vender aquilo, de fazer vídeos e coisa e tal. A imagem não gera igual, né? Tem pessoas que geram melhor a imagem da inteligência artificial. Isso. Né? Mais profissionalizados lá dentro. Né? Exatamente. Eu não sei se você viu, essa semana, eu acompanho um professor na internet, o Danilo Gatto. É um cara, assim, sensacional de inteligência artificial. Ele é aquele cara que ele é a fonte que você precisa consultar de tudo quanto é mais moderno em termos de inteligência artificial. Isso, você tem lá que consultar o Danilo Gatto. E ele tinha ensinado um prompt há muito tempo atrás mesmo, um prompt que era de juntar as fotos das pessoas e criar um certo storytelling ali com aquelas fotos. Então, por exemplo, com um ente já falecido e coisa e tal, você criar ali aquelas fotos. Teve uma das inteligências artificiais que fez vídeos, não ficava tão boa. Aí depois teve aquele hype lá do Jesus, né? Jesus abraçando as pessoas, tal, que tinha umas coisas engraçadíssimas, assim. Mas, enfim, e ele tinha ensinado esse prompt e, de repente, eu passando ali pela minha timeline, apareceu uma coisa nada a ver dele, assim, uma outra dica. E aí eu falei assim, nossa, eu lembro de um prompt que ele ensinou de fotos, eu vou fazer, mas eu não vou fazer no ChatGPT, no Midjourney, eu vou fazer no Gemini. Fui lá no Gemini, peguei, depois do Dia das Crianças, peguei uma foto minha, da minha infância, eu mais ou menos com 6 anos de idade, e uma foto minha que eu tirei aqui no estúdio, e eu adulta e eu criança, assim, né? E aí eu falei para ele, eu coloquei o prompt exatamente que ele tinha falado e eu falei, olha, promova um encontro, né, da minha versão adulta com a minha versão criança. E aí ele fez num ambiente neutro, como se fosse uma creche, eu indo lá visitar a minha versão criança. Ali, aquilo já me causou um impacto. Porque ele poderia ter feito, porque a minha foto de criança
o fundo eu acho que era um armário, um guarda-roupa, uma coisa assim. Mas aparecia muito pouco, porque era só aquela fotinho assim, bem deteriorada, né? Antiga. E eu estava no estúdio. Então ele poderia ter colocado a criança no estúdio. Mas não, ele me levou Pra lá. para um ambiente neutro, um ambiente assim, que meio que remetia a uma creche. Ali já foi um impacto. Eu falei, nossa, que coisa, né, estranha. E aí ele promoveu o encontro, eu abraçando ali a minha versão infantil. E aí depois eu fui pedindo para ele, eu falei assim, ó, faça com que eu interaja com a minha versão infantil. E aí eu mandei certificado, foto de capa de livro, mandei todas as coisas. E ele fez todo aquele storytelling. Eu mostrando para minha versão infantil que nós escrevemos livro, mostrando que nós tivemos conquistas, né? Ela mexendo na minha bolsa, curiosa, e nós trocamos de roupa. Eu com a roupa dela e ela com a minha roupa. Só que eu com a roupa dela grande ali, né, na versão adulta, e ela com a minha roupa folgada, com a minha bolsa, assim, e ficou uma coisa sensacional. E eu até dei uma devolutiva para ele, né? Eu falei assim, nossa, isso até mexeu emocionalmente, né, comigo. Eu falei assim, nossa, me trouxe, eu fiz as pazes, né, com a minha criança, minha versão infantil, né? Porque eu não tô falando de criança interior, eu tô falando da criança que eu fui e que tinha sonhos, né? E aí, depois, no final, a gente se despedindo. Então, assim, agora, se eu sou uma pessoa que trabalho com casamentos, se eu sou uma pessoa que trabalha com, né, um cerimonialista, um fotógrafo, é um serviço que eu posso oferecer também para o meu cliente. Um serviço todo de resgate, de como o casal se conheceu desde a infância. Então, quer dizer, isso foi só um vislumbre que eu tive de uma das possibilidades, né? De como você pode, se mexeu comigo numa brincadeira, como que mexe com uma senhorinha de 80 anos, um casal fazendo uma boda, sei lá, de 50 anos. Talvez pra gente quiser popular outras profissões, pode ser uma profissão nova, alguém que só procura o mercado disso. Alguém que só faz isso, só vende isso, assim como a menina do Bob Goods, né? Então, assim, são várias reflexões, são vários papos aqui que a gente tem de bastidores aqui e que a gente vê, né, como a vida é cheia de possibilidades se a gente estiver aberto, né, para abraçá-las.